Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração na tarde de hoje. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui neste sábado, o doutor Aguinaldo, e especialmente peço licença para agradecer as minhas amigas queridas de Paulo de Faria, que se abalançaram de lá de Paulo de Faria para vir aqui nos prestigiar. Muito obrigado. Quero dizer para vocês que este trabalho, como vocês viram passar aí, é um pedaço de um seminário. É um pedaço de um seminário que demora um pouco mais, e que nós vamos falar um pouco mais depressa, porque vamos apresentar só a segunda parte, assim mesmo com um horário determinado. Quero dizer para vocês, que fique bem claro aqui, que nós não queremos passar sabão em ninguém. O que nós vamos falar aqui não é para vocês, é para nós todos. Todos nós estamos matriculados nessa mensagem de Emanuel. Portanto, se alguém se sentir machucado pelo que nós vamos falar, reclama com Emanuel, não é comigo não. Eu estou apenas me baseando nas palavras dele. Como está escrito, volta aí um pouquinho, Orson. A mensagem está no capítulo 1 do livro Opinião Espírita. Foi de lá que nós tiramos o texto para nós trazermos para a nossa reflexão na tarde de hoje. Portanto, é uma reflexão, não é uma chamada de atenção. Na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que certamente vocês já ouviram, a saciedade, Allan Kardec sabiamente pergunta aos Espíritos: qual o meio mais eficaz de nos melhorarmos nesta vida e resistirmos às solicitações do mal? Allan Kardec nós temos que louvar porque ele sabia fazer as perguntas. Ele era o mestre da pergunta. A pedagogia da pergunta, que Paulo Freire vai escrever mais para frente, encontrou em Kardec o maior exemplo. Cada pergunta de Kardec já é um ensinamento. E aí os Espíritos responderam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ora, qual é o caminho para nós nos conhecermos? É entrarmos para dentro da nossa alma e honestamente, como diz o Espírito Santo Agostinho, que respondeu a essa questão, perguntarmos a nós o que é que temos feito da nossa vida. E é isso que Emanuel nos convida a fazer. Examinemos a nós mesmos. Vamos lá? Então, começa Emanuel dizendo: o dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Quer dizer, estamos aqui na Terra para progredir. Não viemos para uma colônia de férias para usufruir de sombra e água fresca. Viemos para progredir. E todo progresso necessariamente exige esforço pessoal. Não se consegue progresso comprando na esquina ou pedindo para que os outros façam por nós. Progresso é esforço pessoal. Aí diz o mentor: útil assim verificar de quando em quando, com um rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Por que Emanuel enfatiza rigoroso exame pessoal? Porque ele sabe que nós temos um inimigo dentro de nós que se chama desculpismo. Todos nós desculpamos as nossas falhas, justificamos os nossos erros. Por isso que ele fala em rigoroso exame. Para os outros nós apontamos, condenamos, vemos o cisco. Para nós não vemos o arqueire e não vemos as nossas falhas, justificando, dizendo: eu não queria fazer, mas me levaram a fazer assim. E pior para nós os espíritas, nós temos um cabide onde nós jogamos todas as desculpas. O cabide se chama obsessor. Eu não queria fazer, mas o obsessor fez eu fazer, então está justificado, né? Então por isso que ele pede um rigoroso exame pessoal. Vamos ser rigorosos com nós mesmos. Depois o mentor continua: espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. É ele que está falando, não sou eu. Então, vamos fazer uma recapitulação. Estamos em 2012. De 2009 para cá, o que nós fizemos? O que nós mudamos na nossa personalidade? Qual foi o erro que nós abandonamos, o vício que nós deixamos de lado e avançamos para progredir? Diz Pietro Baldi que é mais fácil conquistar uma virtude ou 2 virtudes do que abandonar um erro, um vício. Portanto, esse é o desafio. Nos próximos 3 anos, 2015, depois da Copa no Brasil, como é que nós estaremos? Se alguém tiver alguma
alguma dúvida, anote a sua atual situação de personalidade e verifique daqui 3 anos. Hoje eu sou assim, de 2015 como serei? Vamos em frente? Para começar, Emmanuel faz um convite para uma facilidade, uma coisa muito fácil. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável, compreensivo? 2009 para cá, estás mais calmo? Ou ainda estamos explodindo no trânsito, explodindo em casa, explodindo no trabalho? Como é que nós estamos? Afável, quer dizer, educado, compreensivo? Somos capazes de compreender os nossos irmãos, sobretudo aqui na casa espírita? Ou somos aqueles que gostamos de tacar pedra nos outros, ainda condenando aqueles que erram, como se nós estivéssemos livres do erro? Continua o mentor. Conquistastes mais alto clima de paz dentro de casa? Lá na sua casa, como é que está? Porque lá na casa é que é o desafio. Ser espírita aqui no centro é fácil, mas e lá em casa? Diz Emmanuel, numa outra mensagem, que o lar é o cadinho purificador das nossas almas. Certamente que os irmãos sabem o que é o cadinho, né? É aquela peça onde o ourives coloca o ouro que está misturado com outras substâncias e submete ao fogo para depurar, para sair só o ouro. Emmanuel compara o lar ao cadinho, onde nós vamos colocar as nossas almas junto com aqueles para os quais nós devemos e aqueles que nos devem. E aí vai ver o acerto. Como é que nós vamos ficar? Estamos mais calmos dentro de casa? André Luiz chega a dizer que o mundo vai mudar o dia que nós tratarmos as pessoas de dentro de casa como nós tratamos as pessoas da rua. Quando nós trouxermos da rua para dentro de casa o hábito de ser educado, afável, compreensivo. Frente, inquire as tuas relações na experiência doméstica. Já foi. Orson, para frente. Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Para que vocês vieram na casa espírita? Para que nós vimos na casa espírita? Para cumprir obrigação? Então estão perdendo tempo. A casa espírita não é para nós repetirmos experiências que nós repetimos nas outras religiões. O desafio agora é outro. Não podemos vir ao centro espírita para cumprir horário, por obrigação. Nós temos que vir à casa espírita convictos de que somos nós que necessitamos da casa espírita. A casa espírita não precisa de ninguém. Nós é que precisamos da casa espírita. E precisamos da casa espírita para quê? Para nós colaborarmos com mais euforia. Ou ainda somos daqueles que ao entrar na casa espírita, e é outra vez aquela tarefa que tem que fazer, outra vez aquela obrigação que tem que cumprir. Estamos perdendo tempo, porque estamos repetindo experiências que nós já vivenciamos. Temos de estar eufóricos pela oportunidade de pertencer à atividade espírita. Esta talvez seja a nossa principal reencarnação diante dos problemas que nós temos. E estamos abençoados com a doutrina espírita, que nos facilita o entendimento para nós avançarmos. Então não podemos perder essa oportunidade. Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes. Quantos de nós gostamos de citar textos do evangelho, capítulos, versículos, textos, palavras dos Espíritos, mas não transformamos isso em atitude? Então o nosso evangelho ainda é falado, da boca para fora. Não trouxemos o evangelho para o nosso coração. E Allan Kardec convoca-nos, dizendo: conhece-se o verdadeiro espírita, ou melhor, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é pela palavra, é pela atitude moral. Certa feita, o Golias contou uma piada na televisão que para muitos pareceu piada, mas é um grande ensinamento. Ele disse que um indivíduo desencarnou e quando ia passando pelo umbral, o mentor que tomava conta disse para ele: seu lugar é aqui. Ele disse: não, pode ser, é engano, não pode ser. Meu lugar não é aqui, eu cumpri todas as regras da minha religião. Seu lugar é aqui.
Só pode ser homônimo, vamos ver qual que é o seu SIC, seu RG. E ele disse, não, é você mesmo, seu lugar é aqui. E aí ele perguntou, mas tem católico aí dentro? Sim, está cheio de católico aí dentro. Ele ficou um pouco assustado e perguntou, evangélico tem aí dentro? Nossa, tem evangélico para sobrar. E no desespero final ele perguntou, e tem espírita? Ei, espírita então está saindo pelo ladrão. É? Então quem não está aí dentro? E o sábio mentor respondeu, os cristãos. É uma piada, mas é uma verdade. Nós temos falado do Cristo, mas não vivido o Cristo. E nós temos que viver o Cristo. Tá bom? Vamos em frente. Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Ou é preciso que o presidente do centro fique insistindo? Pessoal, estamos precisando de gente. Estamos precisando de voluntários para fazer alguma coisa. É preciso forçar, de certa forma, as pessoas para colaborarem, porque nós ainda não despertamos que a nossa chance é essa. A oportunidade é agora. O momento é aqui. Não é no outro momento, é agora. Então nós estamos colaborando voluntariamente ou estamos sendo forçados? Vai chegar um momento que, não querendo colaborar voluntariamente, aí tem que chamar a irmã Dor, porque só a irmã Dor para nos cutucar, para nos colocar para frente e para mostrar que nós temos que despertar, que a hora chegou e que é preciso agir. Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Tem um amigo meu que fala que espírita tem escorpião no bolso. Não põe a mão no bolso de jeito nenhum. É preciso implorar, pedir para que o espírita colabore com alguma causa. E nós estamos correndo atrás de quê, no geral? De posse, de coisas que nós não vamos levar. Ou alguém acha que no caixão tem um lugar para a gente colocar algum haver que nós tenhamos? Ou alguém pensa que esses títulos que estão pendurados na parede servem para nós no plano espiritual? Sabe aquela fazenda que nós temos que está cheia de gado? Não serve para nada, a não ser para alimentar a nossa vaidade. Porque levar não vamos levar. E quando nós deixarmos aqui, e até os herdeiros vão ficar torcendo para nós desencarnarmos logo para eles entrarem no usufruto da propriedade. E no entanto nós ficamos correndo atrás dessas coisas, insensatos que somos. Juntamos para nós tesouros que a traça destrói, que a ferrugem consome, que os ladrões roubam, e não cuidamos de criar o tesouro do céu, imperecível, que ninguém rouba. Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso, nossa, e menos os determinativos possessivos eu, meu, minha. A minha casa espírita, o meu centro de trabalho, eu faço isso. Quando nós sabemos que ninguém faz nada sozinho, é claro que há liderança, é claro que há alguém que pensa, que decide, que ajuda, que coordena, mas o trabalho não é de um só, o trabalho é de todos nós. E se há um lugar onde todos nós somos convocados para o trabalho, é na casa espírita. Na casa espírita todo mundo serve. Mesmo aquele mais humilde que só sabe varrer o chão, é indispensável para que a casa funcione, para que tudo esteja no lugar certo, na hora certa, no devido lugar, para se cumprirem as tarefas que são realizadas aqui. Então, tudo é nosso, todos nós somos responsáveis, não há um só responsável sozinho. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, ou será que nós não temos cólera surda? Aquela cólera que surge no trânsito, quando alguém nos fecha o carro e que nós queremos que ele morra o mais depressa possível, pagando todos os pecados e sofrendo o mais que ele puder. Às vezes estão conhecidos somente de tipo que nós guardamos escondido, nós temos vergonha de mostrar para os nossos amigos, companheiros, confrades, aquilo que nós sentimos no coração, porque é vergonhoso mesmo. Nós ficamos tão irados, ficamos tão revoltados, que desejamos tanto sofrimento para o outro, que é vergonhoso mostrar para os nossos familiares. Eles estão mais raros, ou nós continuamos as mesmas pessoas? Entra ano, sai ano, mais outro ano, e novo ano, 3 anos e nós não fizemos nada de diferente. Continuamos o mesmo. Na fila do banco,
queremos passar para trás. Chegamos a fingir que estamos doentes para aproveitar o lugar na frente. Ainda somos aqueles que querem levar vantagem sempre, ou já compreendemos que a melhor vantagem é perder com o Cristo do que ganhar com o mundo? Não adianta ganhar com o mundo e perder com o Cristo. Nós precisamos ganhar com Cristo. Esse é que é o nosso caminho. Que os outros levem vantagem, o problema é deles com Deus, mas nós não podemos repetir as falhas que vimos repetindo ao longo das nossas encarnações, perdendo encarnações porque somos teimosos, rebeldes, irreverentes, não sabemos cumprir a lei. E a lei pede que nós sejamos diferentes, que o tempo chegou que nós temos que mudar o nosso paradigma. Nós não somos do mundo, é pertencer ao mundo sem ser do mundo, como diz Paulo na sua epístola. É preciso acordar. O que é que me faz diferente? É a consciência espírita que nos está convocando para construirmos dentro de nós e projetar para fora de nós um mundo diferente, um mundo melhor. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma. Tem gente que quer lembrar da encarnação passada, da 10ª encarnação, aquela que teve na França, que foi rainha. Eu não quero lembrar do erro que eu cometi a semana passada, porque quando eu lembro eu tenho vergonha de mim mesmo. Então é preciso nós não cometermos erro para não ter que lembrar, porque o erro fala alto dentro de nós. Se a lei de Deus está escrita aqui, e quem diz é o Livro dos Espíritos, na pergunta 621, a lei de Deus está escrita na consciência, nós não podemos alegar ignorância. Erramos conscientemente, e o erro provoca o monstro do remorso, o abutre do remorso, no dizer do poeta Antero de Quental, pela psicografia de Chico Xavier, o abutre do remorso. Vejam como é que isso é dolorido. Então é preciso nós modificarmos a nossa atitude para não ter remorsos a relembrar. Dissipar-se antigos desafetos e aversões? Continuamos ainda a alimentar aquelas desavenças pessoais, espíritas que não podem se ver, espíritas que não trocam cumprimentos entre si, espíritas que não se toleram, espíritas que têm inveja um dos outros. Isso é muito característico da nossa alma, e não é por estarmos aqui no Centro Espírita que nós estamos isentos destas falhas, dessas divergências. Porém, é preciso nós começarmos a dissipar, a acabar com isso. Porque Jesus foi enfático quando disse: antes de fazeres a tua oferta, coloca a tua oferenda no altar e vai reconciliar com teu inimigo. Porque eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. Jesus foi taxativo. Não adianta vir aqui fazer o sacrifício. Eu acho que isso aqui não é sacrifício, mas tem gente que pensa que é um sacrifício. Vê o Centro Espírita, a novela está tão boa, o jogo vai passar agora, o aniversário é da neta, então tem que fazer o sacrifício, né? Superastes os lapsos crônicos de atenção e negligência? Como nós somos desatentos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui que vocês não precisam responder, é para levar para casa. Quem é que falou para o filho, para a filha, para a esposa, para o esposo, para o irmão, para a irmã: como você é bonito? Quem é que deu um sorriso para o esposo, para a esposa hoje de manhã? Quem é que cumprimentou o amigo pelo aniversário? Se é uma coisa que eu aprendi com o Chico, viu, Orson? Foi essa atenção que ele tinha. Às vezes não era um nada, você nem estava lembrando do seu aniversário, e de repente chegava um cartãozinho desenhado: estamos vibrando pela sua saúde, pelo seu aniversário. Poxa, que atenção! Será que ele não tinha o que fazer? Eu acho que dos ocupados da terra ele era o mais. No entanto, ele não para cumprimentar um amigo, para desejar boas festas para os amigos, para enviar um cartão. Quanto custa isso? Nada. É um momento só. Para a nossa funcionária em casa, ao observá-la com algum problema, quem de nós perguntou para ela: o que é que você está atravessando? Qual é o seu problema? Que eu quero ajudá-la a resolver. São desatenções que marcam a nossa personalidade. Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Como o espírita gosta de estudar, né?
a vida dos outros. Porque estudar a doutrina mesmo, poucos são os que gostam. E muita gente pensa que estudar a doutrina espírita é participar de um seminário desse. É mesmo. Esse seminário ajuda, mas não basta, é preciso aprofundar nos livros, vir assistir a uma palestra, é começo, porque afinal há um resumo de livros para serem apresentados aqui. Isso não é da nossa cabeça, é dos livros que nós estudamos, mas é preciso estudar a doutrina, pelo menos uma pergunta do Livro dos Espíritos por semana. Por semana. Nós precisamos estudar, ler os livros, porque havia um orador, não sei se o Orson conheceu, se vocês conheceram, o Dr. Sérgio Lourenço, de Presidente Prudente. Ele falava que espiritismo, perdoem a palavra, a gente não aprende por subacose, colocar o livro aqui debaixo e por osmose aprender, que é preciso estudar. Quando se fundam os grupos de estudo no centro espírita, é difícil aquele que queira participar. No geral, a pessoa quer tomar passe, água fluidificada, que são muito bons, são recursos apreciáveis. No entanto, a melhor cura não é a do corpo, é a do espírito, e essa só com o estudo da doutrina espírita. Entendes melhor a função da dor? Francisco de Assis, que é o mentor espiritual dessa casa, dizia que a dor era a nossa irmã. Ele se referia a ela dizendo, a irmã dor. Porque ele não se revoltava contra a dor. Ele sabia que é através da dor que nós vamos caldeando do espírito defeituoso que nós somos e através do corpo, a mudança, a melhora da nossa personalidade. Já sei, não quer dizer que nós sejamos masoquistas de gostar de sofrer. E Deus também não gosta do nosso sofrimento, não. Deus quer a nossa felicidade, não o sofrimento. Se Deus gostasse de ver a gente sofrendo, Ele não deixava inventar a anestesia, porque a anestesia tira a dor. E aí já pensaram arrancar um dente sem anestesia? Teria o máximo de dor. Que bom, nós estaríamos sofrendo muito e Deus ficaria regozijando com o nosso sofrimento. Negativo. Deus quer a nossa felicidade. Nós viemos para a terra para aprender a ser felizes através do amor incondicional aos nossos irmãos. E então, nós não gostamos da dor. Não é preciso sofrer. O Espiritismo não recomenda o masoquismo, o sofrimento pelo sofrimento. Mas estamos compreendendo a finalidade da dor, que ela é educativa. E basta nós analisarmos onde é que está doendo, para nós sabermos o que é que tem que corrigir. Precisamos analisar a dor e a função dela. Como é que a dor está batendo no meu coração, na minha alma? Por quê? Onde é que ela quer me ensinar? O que é que ela quer melhorar na minha personalidade? Porque sofrer por sofrer não adianta. É preciso aprender com o sofrimento. É por isso que o Evangelho tem uma página que é muito bonita e que chama Bem e Mal Sofrer. Porque a gente pode sofrer bem e evoluir, ou pode sofrer reclamando, rebelando contra Deus, e aí não adianta sofrer. O sofrimento não vai nos levar a lugar nenhum. Então é preciso compreender a função didática da dor. A dor está nos ensinando alguma coisa e nós precisamos aprender com ela para bem dizer a dor e saber que ela é nossa verdadeira irmã. Ainda cultivas alguma discreta desavença? Se cultiva, vamos reconciliar. Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque se ele desencarnar e chegar no plano espiritual e perceber que nós ficamos de cá, ele pode vir nos perturbar. Não vamos passar medo dizendo que ele vem, mas pode vir. E se ele vier nos perturbar, será mais um com quem nós teremos que nos acertar. Então vamos reconciliar agora. Até porque nós não sabemos se a próxima nossa vai ser aqui, com as bênçãos da doutrina espírita. E se não for? E se nós tivermos de ir para um planeta mais difícil? Como é que vai ser? Então vamos aproveitar agora, acabar com essas desavenças. Para acabar com desavença, nada melhor do que pedir desculpas, reconhecer o erro, mesmo que a gente não errou. Porque o grande juiz sabe quem que errou e quem não errou. Então vamos pedir a ele que compreenda as nossas falhas e vamos pedir desculpa para quem nós tenhamos ofendido. O Evangelho é claro. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos ofendem, orai pelos que vos perseguem e caluniam.
auxilias aos necessitados com mais abnegação? Quantos necessitados batem a porta da nossa casa? Muitos deles batem na certeza de que vão receber o que sobrou, porque nenhum de nós é capaz de dar o que está faltando. Nós só damos o que sobrou. O arroz um pouco amanhecido, que já não está tão bom, o sapato furado, o agasalho rompido, o remédio vencido, o pão embolorado, isso é que nós sabemos doar. E achamos que fazemos caridade. Então é preciso abnegação. A palavra abnegação contém um componente que quer dizer negação. Quer dizer, nós estamos agindo com negação dos nossos desejos, da nossa pessoa, com o sentimento de servir, ou estamos para desincumbir a nossa consciência? Não podemos ficar desincumbindo dos problemas, nós precisamos estar convictos do que estamos fazendo. É por isso que Jesus faz um desafio que não é fácil. Ele diz assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar-se não é fácil, porque o nosso ego fala muito alto ainda, e negar-se é um desafio. Como é que eu vou me negar? Negar a minha personalidade, o meu ego, a minha vontade, os meus sentimentos, para poder seguir o Cristo. Tens orado realmente? Opa! Nós aprendemos na casa espírita que é preciso orar, mas tem muita gente repetindo palavras e não orando. Orar não é repetir palavras, orar é falar com Deus, e para falar com Deus nós temos que abrir o coração. Por isso que Jesus fala: quando fordes orar, entrai para o vosso quarto, fechai a porta, e Deus, que em segredo tudo vê, vos atenderá. Mas qual quarto que ele está mandando? Aquele quartinho lá do fundo? Não, é o quarto do coração, é o quarto íntimo, o meu ser, em silêncio. Não preciso responder, basta me mostrar para Deus. Dizem, essa história é muito repetida, mas vale a pena mais uma vez falar dela, que São Benedito, quando ia orar, ele era o padre do convento mais humilde. Então, de propósito, ele ficava por último, cuidando dos afazeres da cozinha, para que os irmãos mais entendidos fossem orar. E eles falavam em latim, oravam lá da forma deles, e ele ficava na cozinha limpando as panelas, arrumando. Quando todo mundo se recolhia ao claustro, que as luzes já estavam quase todas apagadas, ele se dirigia à capela, ajoelhava-se e dizia: Senhor, o dito está aqui. E estava diante de Deus, porque tinha feito a oração mais sábia de todas, que se chama oração trabalho. Aquela oração que de joelhos, com as mãos, nós fazemos diante do Pai. Então é preciso saber orar. Deus sabe das nossas necessidades. Há aqueles que advogam que não é preciso pedir, porque Deus sabe. Mas quando a gente ora, não é para que Deus entenda e compreenda a nossa fala, é para nós dissiparmos a perturbação mental que estamos cultivando, para que Deus penetre, para que Ele venha em nosso socorro. Porque senão nós ficamos tão envolvidos com os nossos problemas. Porque já viram como é que nós oramos? Emmanuel fala que nós somos os eternos pidões. Levamos uma lista para pedir, para o meu pai, para a minha irmã, para o meu vizinho, para o meu filho, arrumar um emprego, arrumar dinheiro, arrumar saúde, enfim, pedimos tudo, mas não queremos fazer a nossa parte não. E quando nós falamos com as pessoas, mas está lá no Evangelho, o céu te ajudará, mas ele está antes dele, está: fazei da sua parte, da vossa parte, fazei da vossa parte. Então nós precisamos fazer da nossa parte para merecer quando orarmos. É claro que há a misericórdia divina, que muitas vezes nos socorre, ainda que não mereçamos, para nos dar uma oportunidade, para nos abrir um caminho. Claro que há, mas é preciso saber orar. Pedir dinheiro não adianta, e nem fazer negócio com Deus. Se Deus me der o prêmio da Mega Sena, eu construo uma creche. Deus não dá. Ele sabe que nós não vamos construir. Ele compreende a nossa personalidade. Então não adianta fazer negócio. Nós temos é que pedir verdadeiramente como pessoas adultas. Nós ainda somos muito crianças para pedir. Às vezes estamos atravessando um problema e pedimos para o problema sair. O problema fomos nós que pedimos. Ele é necessário para nosso aprendizado. O que nós temos que pedir é força para vencer o problema, ajuda para contornarmos o problema.
mas não fugir dele, porque ele virá numa outra oportunidade. Teus ideais evoluíram? Imagine, 2009 até agora, o que mudou nos nossos ideais? Ainda continuamos esperando a sexta-feira para tomar uma cervejinha, fazer um churrasquinho? Ainda é esse? Queremos torcer pelo nosso time de futebol em detrimento dos outros? Ou queremos ouvir todas as músicas sertanejas de uma vez só, perturbando os vizinhos, pondo em alto volume, para que eles sofram com o que nós estamos sofrendo? É esse o nosso ideal? Claro que isso faz parte da vida. Não é mal nós gostarmos dessas coisas, mas é preciso evoluir mais. Nós não podemos ficar só nesses ideais baixos. Nós não podemos ficar nesse campo pequeno das nossas sensações. De novo vou citar o filósofo espiritualista Pietro Baldi. Ele faz uma diferenciação que é muito interessante. Ele diz o seguinte: há dois tipos de criaturas, a subdiafragmática e a superdiafragmática. Os subdiafragmáticos, quer dizer, aqueles que estão abaixo do diafragma, somos a maioria. Nós só pensamos em sexo e comida. Quando a pessoa quer dizer que a outra está muito doente, ela fala o quê? Coitado, eu já nem come mais. Porque a comida, ele está centrado naquilo. Então é preciso nós evoluir o nosso ideal. No que nós estamos pondo o nosso ideal? Quais são as nossas perspectivas para os próximos 3 anos? Quando chegar 2015, que se por acaso nós lembrarmos dessa tarde, como é que estarão os nossos ideais? O que estamos construindo para melhor? Para nós, para a nossa família, para o grupo a qual nós pertencemos, para o mundo onde nós estamos. Quais são os ideais que nós estamos cultivando? Os mesmos do mundo? Levar vantagem a qualquer preço, a qualquer custo? Há alguns irmãos nossos que seguem fielmente aquela doutrina que está contida na porta dos bancos. Já viram quando nós chegamos no banco, está escrito na porta assim, push. Quando a gente vai sair, empurre. Essa é a filosofia que impera em muita gente. Puxa o de cima, empurra o de baixo. Essa é a filosofia que tem governado a nossa vida. Nós precisamos sair desse ideal de levar vantagem a qualquer custo, de só fazer as pessoas instrumentos da nossa felicidade. Se nós queremos evoluir, há que fazer renúncia, há que ceder, há que construir novos ideais. Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança. E olha que o Espiritismo coloca lá, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no frontispício: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. E a nossa fé raciocinada, ela está mais consolidada? Ou ela continua vacilante? Nós ainda não temos certeza das coisas. Nós perguntamos para as pessoas: você acredita na reencarnação? Eu acredito. Não basta acreditar, é preciso saber. Nós sabemos que há reencarnação, nós não acreditamos em reencarnação. Nós sabemos que a reencarnação é uma das leis da vida. Então, para saber isso, o que nós temos que fazer? Estudar. Se nós não estudarmos doutrina espírita, nós não vamos saber nunca que a reencarnação é uma das grandes leis da vida. Que a gente aceita ou não, goste ou não, queira ou não, vamos ter que reencarnar, porque ela é lei da vida. Tens o verbo mais indulgente? Quer dizer, nós concedemos mais chance para os outros errarem? É bom que nós façamos aqui um alerta. Se algum espírita está pensando que a doutrina espírita nos transforma em delegado de polícia e fiscal da vida alheia, está totalmente enganado. A única vida com a qual nós temos que nos preocupar é com a nossa, com o que nós fazemos. Os outros, o que fazem, é problema deles com Deus. O Espiritismo não nos convoca para sermos fiscais da vida alheia e nem delegado de polícia. Deixe que cada um acerte consigo mesmo e com a sua consciência. Não nos cabe esse trabalho. Não, volta lá. Tem um pedaço ainda. Os braços mais ativos, quer dizer, nós estamos descruzando os braços no trabalho para o nosso semelhante, para produzir em favor de nós mesmos através do nosso semelhante.
O nosso braço está descruzado à disposição para trabalhar? E as mãos mais abençoadoras? Ou a nossa mão ainda é aquela que acusa, sem perceber que um dedo que aponta para frente tem 3 outros que apontam para trás, dizendo para nós: e você? Então é preciso ser mãos abençoadoras, das quais saiam bons resultados em favor dos semelhantes, que vão refletir em nós mesmos. É por isso que a Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte: não permitas que ninguém se afaste de ti, nem mais feliz e nem melhor. Então esta oportunidade é a oportunidade de ouro para nós fazermos a nossa felicidade através do nosso semelhante. Evangelho é alegria no coração. Olha que frase bonita. Evangelho é alegria no coração. Muita gente que pensa que para seguir o Evangelho tem que ser casmurro, tem que ser fechado, não pode ir. Não nos esqueçamos que Jesus começou o seu trabalho na terra participando de uma festa de casamento, as bodas de Caná. E mais, lá, como tinha acabado o vinho, ele fez 7 talhas de vinho, mais ou menos 700 litros de vinho. E o vinho foi tão bom, de uma qualidade tão especial, que as pessoas se admiraram, porque naquele tempo o pai da noiva oferecia o vinho, e ele dava um vinho bom no começo, porque depois que todo mundo estava meio de fogo, ia qualquer um outro, servia qualquer um outro. Lá não tinha muita água, então o que se dava era o vinho. Quando ele fez, Jesus transformou as talhas de água em vinho, e a Mãe Santíssima disse: fazei tudo o que ele vos mandar, porque ela sabia quem ele era. Então ele transformou a água em vinho pela ação magnética do seu pensamento, que é capaz de transformar qualquer coisa, porque Jesus, como diz Emmanuel, desde o princípio dos tempos, desde quando a terra foi tirada do sol, já era perfeito. Foi o que ele disse: antes que o mundo fosse, eu já era, quer dizer, antes que o mundo fosse criado, eu já era perfeito. Então ele tinha domínio total sobre os fluidos. E quando ele mandou que a tempestade parasse e o vento parasse de soprar, os discípulos admirados disseram: quem é esse que até a tempestade e os ventos obedecem? Jesus era especial, dominava todos os fluidos, e ele transformou aquela água pela ação magnética da sua vontade em vinho. E quando foi servido o vinho, todos os convivas ficaram admirados. Mas que festa é essa que o vinho melhor veio no fim e não no começo? Porque o vinho que Jesus transformou era muito melhor que o vinho até então servido. Isso é uma alegoria para nos dizer que vamos correr atrás de vinho da vida, e sempre será o pior vinho, mas o vinho que o Mestre nos oferece é o vinho da eternidade. Quem beber das minhas palavras jamais terá sede. Tudo caminha, tudo evolui. Olha que frase que Emmanuel escreve: tudo caminha, tudo evolui. Quer dizer, não tenhamos a ilusão que algo esteja parado. Nada está parado, tudo está vibrando, vibrando em direção a Deus, caminhando para Deus. Isso para nós que parece aqui sólido, é tudo vibração. Alguém com um olhar mais capacitado veria átomos, elétrons, tudo girando, está tudo vibrando. Então Emmanuel diz: tudo caminha, tudo evolui, tudo está evoluindo, ainda que não queiramos. Confiramos nosso rendimento individual com o Cristo. Quer dizer, é hora de nós sopesarmos como é que está a nossa contabilidade diante do Cristo. No meu lugar, o que faria o Cristo nas minhas ações? Como é que está a minha consciência perante o Cristo? Eu, de minha parte, posso dizer para vocês que o maior sonho de todos nós é ver o Cristo. Mas se ele aparecesse agora, eu ia me enfiar embaixo da porta aqui e sumir de vergonha, porque não é fácil enfrentar o olhar do Cristo. Sopesa a existência hoje, espontaneamente. Quer dizer, vamos fazer essas análises espontaneamente, de moto próprio, por livre iniciativa, em regime de paz, porque por enquanto a coisa está boa.
alguma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, um aborrecimento ali, mais uma dificuldade além. E aí ele fala: para que te não vejas na obrigação de sopesar lá amanhã sob o impacto da dor. Ele não está ameaçando nós, não, mas o Espírito está dizendo que todos nós estamos caminhando suscetíveis de encontrar daqui a pouco alguma situação inesperada, porque nós não sabemos o que está marcado na nossa existência. Aquilo que nós pedimos no plano espiritual está se cumprindo, aqueles que mereceram pedir, evidentemente. Isso tudo está sendo executado. E o que é que vem pela frente? Quem sabe nós não pedimos daqui um pouco uma situação adversa para nos testar mais depressa. Então aproveitemos a hora, façamos essa análise. Não te iludas, como nós nos iludimos. É por isso que os orientais chamam a ilusão de Maya, a ilusão da vida. Nós nos iludimos toda hora, nós nos enganamos toda hora, mas o Espírito nos adverte: não te iludas. Quer dizer, não se engane, não se deixe enganar. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade. Isso está lá na nossa contabilidade, está marcado. Mais uma chance, mais um passo rumo à vida espiritual. Estamos caminhando. Ou alguém aqui pensa que não vai desencarnar? Todos vamos. Aliás, já desencarnamos de ontem para hoje, porque não somos mais o que éramos ontem e o que somos hoje. Já somos muito diferentes. Milhões de células nossas já foram expelidas pelas vias normais. E nós também já abandonamos sonhos, ideais, que nós alimentávamos até então. Hoje somos outra pessoa. E já morremos tantas vezes nas diversas encarnações, portanto, estamos a caminho de desencarnar. Estamos voltando para a vida espiritual, que é a vida verdadeira, de onde viemos e para onde, indubitavelmente, estamos caminhando. Mais uma oportunidade valorizada ou perdida? Quer dizer, ganhamos esta jornada ou encarnar outra vez, lá na nossa casa, os pais amorosos, o esforço do estudo, o trabalho, a nossa dedicação, formatura, depois começar a vida outra vez, filhos, netos. Vamos repetir esse ramerrão ou vamos romper esse ramerrão e nos tornarmos diferentes? Agora é o momento. Chegou a hora para nós. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo. O instrumento do tempo é maravilhoso. Estamos utilizando o tempo adequadamente ou usamos desculpas esfarrapadas para justificar o que nós não fazemos? O poeta Luiz Pistarini escreveu um soneto sobre o tempo que é maravilhoso. Ele diz assim: Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que perdi sem conta tanto tempo? Para ter a minha conta feita a tempo, dado-me foi tempo e eu não fiz conta. Não quis sobrando tempo fazer conta, quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis esse tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Mas só, se os que contam com seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam sem conta o não ter tempo. E a saúde? Como é que está? Volta lá para mim. Volta para mim. Faz favor. E a saúde, como é que está? Nós só lembramos da saúde quando a gente fica doente, não é mesmo? Só. Mas nós estamos preocupados com a saúde. Como é que ela está? Não é aquele indivíduo hipocondríaco que toma remédio até por tomar o remédio. Mas fulano, não, mas se você está tomando faz bem, para mim também deve fazer. E vamos no remédio. Escravos do remédio. Bengala do remédio. Não, não é isso. Mas é cuidar da saúde. Porque com a saúde nós vivemos melhor. Vivendo melhor, nós podemos mais produzir. E aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Mas como é que eu posso fazer o bem nessa vida atribulada que nós temos aí? Basta um sorriso. Não precisa muito não. Um sorriso para uma pessoa que está triste, uma palavra de conforto para quem está desesperado, é a maior caridade que nós podemos fazer.
sorrir para as pessoas. Evolução não quer dizer sofrimento, evolução não quer dizer aborrecimento. Basta sorrir. Um sorriso para quem está sofrendo é o melhor remédio. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, muitas vezes vai ser mais difícil. É por isso que Emmanuel está nos alertando. Examinemos a nós mesmos. Não é para os outros fazerem para nós, nem nós fazermos para os outros. Nós mesmos vamos fazer. Nós vamos analisar como propôs o Espírito de Santo Agostinho na 919. Vamos analisar-nos. Vamos pesar o que está acontecendo conosco. E vamos fazer agora enquanto nós estamos com o corpo. Porque daqui a pouco pode ser difícil. Para onde nós vamos? Que lugar do umbral nos está reservado? Um umbral grosso, um umbral bravo, um umbral baixo, um umbral médio. Onde é que nós vamos? Para que lugar que nós vamos? Aí vai ser difícil. Então vamos fazer agora, enquanto é tempo. Vamos em frente. Sócrates, um dos precursores da doutrina espírita, porque foi precursor do cristianismo, por consequência do espiritismo. Ele afirmou que todo conhecimento só é útil se nos torna melhores. Todo conhecimento só é útil se nos torna melhores. Então, para que serve a doutrina espírita na nossa vida? Para virmos às reuniões de quarta-feira? Para tomar passe? Para tomar água frutificada? Ou para isso e para nos modificar? Para nos tornar melhores? Pensem, raciocinem, meditem. Para que serve a doutrina espírita na minha vida? Eu estou sendo a mesma pessoa que eu era há 3 anos atrás? Então é hora de acordar. É hora de nós despertarmos dentro de nós a vontade de vencer, de avançar. E aí os espíritos nos vão mandar essa belíssima mensagem, chamada Marchemos, de Castro Alves, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, e que diz assim: há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade a verdade das verdades, sedentos de paz e amor, e em meio aos mortos vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o Espírito se agita nas tramas da evolução. Oficina onde a alma forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que, terna expirando, cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma breve, um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. É o escopo dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anjos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, e o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com a sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar, catequizando o selvagem infeliz.
É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Oh, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem a luz semeia nas fôneas do evolutir. Terá a aventura que anseia na senda do progredir. E o excelsa voz ecoa, o universo inteiro recua para frente, caminhai. O amor é luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai.